meninos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje com a leitura do nosso livro paradidático. É isso aí, corre lá, pega o teu livro paradidático, Bento que não sabia assobiar, ok? E vamos iniciar nossa leitura de hoje. Bento é esse menino bonito aí, ó, que aparece na capa. Bento, ele tinha entre 7 e 8 anos de idade, mais ou menos a idade de vocês, turminha. E ele tinha um amiguinho, ó, esse aqui do lado, chamado Chocolate. Que nome mais gostoso, né? Pois é, esse é o nome que o Bento deu para o seu amiguinho, o cachorro Chocolate. E Bento e Chocolate passavam as tardes se divertindo muito. Os dois brincavam a tarde toda, rolando na grama, jogando bola, saltando, pulando das árvores. Era muito divertido. Certo dia, Bento foi passear e ele observou uma outra criança na rua brincando com o seu cachorro. Turminha, e ele achou muito interessante, porque aquele menino, ele brincava de uma forma diferente. Ele brincava assobiando para o seu cachorro. E toda vez que ele fazia isso, o cachorro ficava eufórico, ficava cheio de alegria, porque queria saber de onde vinha aquele som diferente. Então, Bento correu para casa, pegou seu amigo Chocolate e tentou fazer do mesmo jeito. Então, Bento soprava. Soprava, soprava, soprava. Bento soprava tanto que suas bochechas ficavam vermelhas de tanto Bento soprar, porque Bento queria conseguir assobiar para o seu cachorro Chocolate. Mas, infelizmente, Bento não conseguiu fazer isso. Mas ele não desistiu. Ele ficou triste, é claro, porque ele tentou e nada. Mas ele não desistiu, então ele continuou insistindo, insistindo, insistindo. E soprava de um lado, soprava do outro, até que um dia, turminha, Bento finalmente conseguiu assobiar. E quando ele assobiou, o Chocolate ficou todo preocupado procurando de onde vinha aquele som. Então foi quando o Bento apareceu para o Chocolate e os dois começaram a brincar. Então Chocolate percebeu que aquela zoada, aquele som maravilhoso, quem tinha feito era o seu amiguinho, o Bento. Então a brincadeira dos dois foi ficando mais e mais gostosa. O que acontece? Bento, como aprendeu a assobiar, ele só queria viver fazendo isso. Então, todas as vezes que um adulto chamava ele para conversar ou fazia alguma pergunta, ao invés de responder usando as palavras, Bento só fazia fio-fio, fio-fio, assobiar. E Bento assobiava para a mãe, assobiava para o pai, assobiava até para a professora na hora da chamada, turminha. Pois é, então, uma vez ele foi para a escola e a professora chamou, foi fazer a chamada, né? Bento, e Bento, ao invés de dizer presente, o que foi que Bento fez, turminha? É isso aí, ele começou a assobiar, fio-fio, fio-fio. E aí a professora ficou muito zangada com ele. Pois é, ficou muito zangada, tão zangada que chamou o papai e a mamãe de Bento para conversarem. E depois dessa conversa, o papai e a mamãe de Bento também chamou ele para conversar, pois era necessário explicar para Bento que era bom assoviar, pois ele tinha aprendido algo novo, né, na sua vida, mas que ele não poderia esquecer dos outros dons, das outras coisas que ele poderia utilizar, como, por exemplo, a palavra, né? Isso, a fala, ok? Então, o pai e a mamãe de Bento começou a explicar para ele que sempre que um adulto falava ou perguntava alguma coisa, não queria ouvir um assobio como resposta, mas que queria ouvir palavras saindo da boquinha dele. E Bento ficou pensativo. Pensava se aquilo que o papai e a mamãe estavam dizendo era correto, até que, de repente, ele precisou usar a palavra. Inesperadamente, Bento deu um grito: Chocolate, cadê você? E então, foi aí que Bento percebeu que usar a palavra certa, usar as palavras, é necessário no nosso dia a dia, que a sua conquista era muito importante, pois ele aprendeu algo que ele queria muito, ele realizou um sonho, tá certo? E ele não desistiu dele, mas que mesmo conquistando, certo, o tão grande sonho, era preciso utilizar tudo aquilo que ele tinha, como a fala, por exemplo. Ok, turminha? Então, depois dessa leitura, a tia quer que vocês em casa leiam cuidadosamente cada folhinha, principalmente a capa, tá, turminha? Porque teremos aqui, ó,
perguntas a respeito dessa história. E eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, certo? Fazendo o cabeçalho, tudo direitinho e colocando cada questão dessa e respondendo. A primeira questão, ele pergunta qual a moral dessa história. O que essa história quer nos trazer, quer nos dizer? O que você entendeu, tá? Qual foi o objetivo dessa história, tá certo? No segundo quesito, ele pergunta, Bento desistiu do seu sonho? E aí, turminha, será que Bento desistiu do sonho dele? Você vai responder isso lendo toda a historinha e observando o resumo que tia fez da mesma, tá certo? Na terceira questão, pergunta o seguinte, depois que aprendeu a assobiar, Bento usou isso de que forma? Como foi que Bento usou o assobio depois que ele aprendeu a assobiar, turminha? Tia acabou de falar aqui na historinha, tá bom? E no quarto, para quem a autora dedicou essa historinha? Tem lá, tá, turma? Depois da capa, tem a outra capinha onde diz onde está a dedicação da autora, certo? Então, faz a tua tarefinha bem direito, capricha, tá certo? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.